Olá, estamos iniciando mais um programa Nosso Agro de Rondônia, né? É um programa oferecido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia e também pelo Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todos os sábados a gente mostra sempre em primeira hora o que foi notícia durante a semana, né? Tanto a nível de estado como a nível nacional. A nível de estado a gente sempre mostra as ações do nosso sistema, né? A nossa ação, os trabalhos que são feitos pelo Senar a nível de estado, são mais de 200 técnicos trabalhando a campo, muitas inovações, muitas tecnologias, né? Muitas ações, né? E participação em eventos do Senar da Federação. Então a gente mostra para você. Nós também trouxemos ao nosso programa, vamos mostrar daqui a pouquinho, a nossa entrevista com o nosso amigo, o nosso superintendente Rosenberg Pereira. Ele é engenheiro agrônomo, né, da Conab de Rondônia, ele é o nosso superintendente aqui do estado, né? E nós vamos falar sobre várias ações da Conab, né? E tem como se faz a estimativa de safra, né? A estimativa da safra brasileira e de Rondônia, né, de grãos principalmente. E outro assunto importante que ele vai trazer para a gente aqui, que nós já adiantamos a conversa, são a questão do Diese, né, a pesquisa de cesta básica diária e mensal, né, aqui na capital, em Porto Velho, né, trazendo pela primeira vez agora, entrando nesse mapa aí de pesquisas nacionais da cesta básica, do custo da cesta básica para o consumidor. Então, o Diese, através, que é um instituto especializado de São Paulo, juntamente com a Conab de Rondônia, vai acompanhar os supermercados, os mercados menores, as feiras, sabendo quanto que está o custo de cada produto para poder estimar a cesta básica que nós no dia a dia utilizamos, né, na nossa alimentação. E para aqueles assalariados pequenos, né, o pessoal que recebe salário mínimo, né, tem uma estimativa de custo de quanto é o ganho, né, quanto é o percentual, né, que é destinado à alimentação da família, normalmente 5 pessoas, qual o percentual do salário mínimo que é destinado à alimentação. Então, são informações e ferramentas importantes para nortear políticas sociais e políticas públicas para a população de Rondônia e principalmente da capital. Muito importante. Fique com a gente. No primeiro bloco nós vamos falar com o nosso superintendente da Conab aqui em Rondônia, esses e outros assuntos. No coração do agro brasileiro, cresce a força de Rondônia, uma terra de trabalho, de tradição e de futuro. O sistema Faperon Senar Rondônia, junto com os sindicatos de produtores rurais, é a união de forças que fortalece o produtor rural em todo o estado. Somos a voz do campo, representando e defendendo os interesses das agricultores e pecuaristas. Capacitamos, orientamos e levamos conhecimento para quem faz o agro acontecer. Todo mundo dá para ouvir tranquilamente? A Faperon atua na defesa institucional e sindical. O Senar oferece educação, qualificação profissional e assistência técnica. E os sindicatos rurais são a presença local, apoiando diretamente o produtor em suas necessidades diárias. Levamos capacitação através de cursos e treinamentos para homens e mulheres do campo. Com assistência técnica e gerencial, ajudamos os produtores a aumentarem a sua renda e a sua produtividade. Nós atuamos em 12 cadeias produtivas, do grão à pecuária, da fruticultura ao leite, promovendo qualidade, inovação e resultados para todas as etapas do agro. Promovemos saúde
saúde, cidadania e inclusão, com programas sociais e educacionais. Estamos sempre prontos para apoiar o produtor, seja em questões técnicas, sindicais ou de gestão rural. Nossa sede em Porto Velho é o ponto de encontro de sonhos, projetos e soluções para o agro. Aqui, a nossa equipe planeja ações que chegam a cada canto de Rondônia. Senar e sindicatos rurais, juntos, fortalecendo quem faz o campo prosperar. Já estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, né? Conforme anunciei a vocês na nossa abertura do programa, estaria presente aqui com a gente o nosso amigo, né? O amigo de vocês, o Rosenberg Pereira. Rosenberg é engenheiro agrônomo, é o nosso superintendente estadual, né? Da CONAB. O que é CONAB? Companhia Nacional de Abastecimento, né? A grande empresa brasileira aí, de renome antigo aí, que tem o grande dever, a grande missão de abastecer, ou pelo menos garantir os estoques reguladores, né, de abastecimento para proporcionar a regularidade alimentar dos brasileiros, né? E além de ajudar essa exportação. São inúmeras atribuições que eu vou perguntar para a pessoa certa, né? Obrigado, Rosenberg, pela sua vinda aqui no nosso estúdio. E esse programa é um programa da Federação da Agricultura, do Senar, tem uma grande missão, objetivo de falar das ações do agro, tanto a nível de estado, como a nível de município e a nível de Brasil, né? O que é notícia a nível do Brasil, a gente veicula em primeira hora para você que sempre nos acompanha aos sábados às 11 horas, ao meio-dia, né, e com repetição à segunda-feira, né, e fora as nossas mídias sociais. Então, esse programa tem esse objetivo de informar, levar a informação do agro, da agricultura familiar, da agricultura comercial, né, para você que gosta das coisas do campo. Então, esse é o grande foco do nosso programa. E apresentado por mim, Hélio Dias, sou técnico agropecuário, sou produtor rural e no momento, estou como presidente da Federação da Agricultura e do Senar de Rondônia, né? Então, tá aí, né, as nossas primeiras falas. Rosenberg, gostaria de, primeiramente, deixar os nossos microfones para você dar um bom dia e falar um pouquinho, na parte inicial, o que é a CONAB e onde ela está aqui em Porto Velho, aqui onde ela está em Rondônia, um pouquinho dessa grande empresa que tem essa grande missão, a missão bonita de garantir a seguridade alimentar da nossa população. Presidente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui na sua presença. Você que, além de presidir a FAPERON, tem se revelado um comunicador nato aí, né? Tem trazido pessoas importantes dentro do contexto do agronegócio rondoniense e feito debates muito importantes. Então, parabéns aí pelo programa. Falar da CONAB é sempre um motivo de orgulho e satisfação para nós, Hélio. A CONAB, como Companhia Nacional de Abastecimento, ela é uma empresa pública do governo federal que trabalha com a questão do abastecimento. Ela tem uma missão muito nova, né? A companhia está presente em todos os estados brasileiros, né? Em todas as capitais, com a superintendência regional. E aqui em Rondônia, a nossa superintendência está ali na Parquá. E além da superintendência regional, nós temos mais duas unidades armazenadoras da CONAB, né? Uma aqui em Porto Velho e outra no interior do estado. Recentemente nós fizemos uma adequação, né, de vinculação ministerial. A companhia
ela era vinculada ao Ministério da Agricultura, né? E hoje a companhia está vinculada ao MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Mas, obviamente, nós continuamos trabalhando com várias demandas aí do MAP, né? Ministério da Agricultura. Então, esse é um pouco do contexto aí da Conab. E eu, como servidor da casa, né? Eu sou funcionário da casa há 19 anos, e aí nós estamos nesse momento com a grata satisfação e a árdua missão, né, de liderar a Conab aqui no estado de Rondônia. Vamos lá à frente da superintendência. Então a Conab está presente em Porto Velho e Cacoal, né? Fisicamente. Fisicamente, né? Mas está em todo o estado, né? Faz um trabalho muito grande a nível de estado e que talvez muitas vezes você que está aí do outro lado não conhece bem, né? Mas eu que sou técnico agropecuário, estou há 40 anos aqui em Rondônia, nos municípios de Rondônia, sei o trabalho que a Conab presta para o Brasil. E falando nesse trabalho que a Conab vem prestando a nível Brasil, eu gostaria de falar um pouquinho contigo aqui sobre a questão de estimativa de safra. O Brasil aí está aí numa estimativa perto de 350 milhões de toneladas, acho que um pouco menos, a previsão para a estimativa da safra 25-26. As safras agrícolas é um negócio engraçado, ela sempre é medida assim de junho a julho, né? Então é por isso que fala 25 e 26, né? Então normalmente pega o período das águas todo aí, né? Onde é calculado os anos safra, né? Quase 347, salvo me engano, milhões de toneladas, foi a última estimativa aí que foi anunciada pela imprensa. Eu gostaria de perguntar para você como é que a Conab, os seus técnicos, qual a metodologia que adota para poder estimar a quantidade de área plantada de milho, quase 100 e tantos milhões de hectare, de tonelada a previsão, a soja, metade de toda essa safra estimada é soja, e aí vem o café, o cacau, enfim, vem todas as culturas. Como é feito essa estimativa pela Conab? Hélio, essa é uma pergunta muito interessante e ela nos dá essa oportunidade de esclarecer, né, para a sociedade como que é feito esse trabalho. Primeiro que é o seguinte, a Conab ela já tem know-how muito grande na questão do levantamento de safra, porque há anos, né, há 30 anos, mais de 30 anos, a gente realiza do levantamento de safra no Brasil. É um trabalho hercúleo, é um trabalho difícil, mas gratificante, porque ele traz muitos resultados, não só para a Conab, mas traz resultados para a sociedade, porque os dados que a Conab publica, eles são dados confiáveis, são dados fidedignos e dados gratuitos, né? Então é liberado para a população como um todo, principalmente o setor produtivo, que utiliza desses dados para fazer as suas análises, fazer as suas previsões e decidir investir na cultura X, na cultura Y, através dessas perspectivas de safra. Mas afunilando um pouco nessa questão da metodologia, nós nos utilizamos de 12 levantamentos anuais dentro do ano agrícola, né? Não do ano civil, o ano agrícola, da forma que você explicou. Então, mensalmente, nós deslocamos os nossos técnicos a campo, no Brasil inteiro, Rondônia também funciona dessa forma. Nós passamos nos principais municípios produtores de grão, né? Nós acompanhamos hoje 5 culturas, passamos nos principais municípios onde produz essas culturas, dialogamos com vários atores e entes que compõem essa cadeia produtiva, então desde as agropecuárias que comercializam insumos, né, adubos, enfim, comercializam esses insumos, conversamos com as organizações e projetistas que realizam esse trabalho de fazer projetos, de financiamento e tal, então são fontes de informação. Conversamos com entes públicos, né? Aqui no estado de Rondônia, nós dialogamos muito com a Emater, né, dos estados, dialogamos com entes privados, também igual a ProSoja, enfim, cooperativas, dialogamos com todos. E, principalmente, nós conversamos com produtores também, para entender todo esse sentimento. Mas esse levantamento ele não é feito só de maneira empírica, só no diálogo, na conversa. Nós utilizamos de ferramentas estatísticas também, né?
nós temos um mapeamento, a Brasília, né, tem uma área de geotecnologia, que a gente utiliza a imagem de satélite para mensurar também esses plantios, através de técnicas de fotometria, colorimetria ali, da folha. Tem como você estimar com mecanismos até de inteligência artificial se aquela lavoura tende a produzir muito ou pouco, até pela coloração da folha. Então, assim, a Conab tem vários mecanismos que ela se utiliza. E depois disso tudo, quando a gente chega no número, nós ainda trabalhamos uma modelagem estatística. A Conab tinha, até no passado, eu acho que 5 ou 6 modelos estatísticos, onde você imputava esses dados, e aí, nesse modelo, você imputa também algumas variáveis, como chuva, vento, El Niño, enfim, você coloca isso dentro do modelo estatístico. Nesse caso, vocês conseguem prever, assim, porque de vez em quando a gente vê a Conab reavalia a sua estimativa, ou para cima ou para baixo. É em função muito do clima, por exemplo, dos intempéries climáticos. Se for quebra de safra, muitas vezes ou é uma geada, ou é uma estiagem prolongada, num período de florada. E da mesma forma, se for ao contrário, se aumentar a safra, é porque choveu bem, é que adubou bem, que realmente o produtor conduziu bem, né? Exatamente, você disse da forma correta. E a partir do primeiro levantamento, todos esses dados, eles são estimativos. Porque você só vai saber realmente quanto é que a gente vai colher depois que colhe, né? Então, até então são estimativas. E aí, as nossas estimativas, elas trabalham com essas variáveis, né? E a gente sabe muito bem que na produção agrícola tem sempre 1 mais 1 é 2. Ela não é matemática, né? Então, assim, o produtor plantou, adubou, fez todos os tratos culturais, mas não choveu. Não vai conseguir produzir. Então, assim, tem variáveis que você controla e variáveis que você não controla. À medida que a safra vai avançando, nós vamos também refinando esses nossos dados. Vai acompanhando. Né? Exatamente. Por isso que nós chamamos isso de monitoramento de safra. Né? Então, quando você tem, anterior ao plantio, você faz uma entrevista com os produtores e tal, faz esse diálogo, o que você tem é uma perspectiva de plantio. Aí, através da fala dos produtores, não, eu vou manter a minha área, eu vou ampliar em 10% a minha área, por enquanto são perspectivas. Quando o plantio acontece e finaliza, aí você tem a área plantada real. Por isso que esses dados nossos eles vão sendo refinados e o dado que consta para o ano é o dado do 12º levantamento desses dois. Então, esse é o dado final que a gente tem de safra. Então, durante esse percurso, nós vamos afinando esse dado e ajustando as nossas perspectivas de acordo com a realidade que a gente vai encontrando ali, né? Esse último dado ajustado, 12º lá, né? Quase na hora da colher a safra. Qual a margem de erro que tem ainda? Porque você sabe que só consegue conferir depois da área colhida, né? Uhum. A margem quando chega nesse nível é muito pequena de erro, né? Quase que, acho que acima de 95, né? Nossa margem está bem acima disso aí, de 95, porque a Conab, primeiro é bom que se diga, a Conab, ela tem um compromisso com o dado fidedigno. E esse dado, muitas vezes, ele não agrada. Vamos supor, se nós anunciarmos uma super safra de algum produto, pode ter impacto direto no preço, alguém que vai comprar quer comprar barato, alguém que vai vender quer vender caro. Então, assim, nós sofremos, não vou dizer pressão, obviamente, a gente sofre críticas, né, de ambos as pontas, né, tanto quem quer comprar, quem quer vender, enfim, mas isso é natural. E a Conab não tem nenhum compromisso específico em atender a AUB, ela tem compromisso em dar informação, fazer uma radiografia e publicar um dado mais próximo possível. Obviamente que ninguém chega na perfeição, mas a Conab ela tem investido muito nessa modelagem. Inclusive, quando eu te falava que nós estávamos trabalhando com 5 ou 6 modelos estatísticos, hoje a Conab, para essa safra, já está trabalhando com 10 modelos estatísticos, né? A gente imputar essas variáveis e esse modelo ele apresenta ao final uma perspectiva lá de plantio, de produção, enfim. Então a gente tem sempre tentado qualificar a nossa informação. Para concluir esse primeiro assunto, quais as 5 culturas
que são acompanhadas e monitoradas em Rondônia? Ó, hoje a Conab ela acompanha em termos de grãos, né? Nós acompanhamos o milho, a soja, o arroz, o feijão e o algodão. Essas são as 5 culturas de grãos que nós acompanhamos. E a outra cultura, que não é grão, é fruto, né? A gente acompanha também a questão do café. Então, o monitoramento de safra da Conab hoje em Rondônia está restrito a essas culturas aí. Dessas 5 aí, qual que houve crescimento significativo ano passado, na safra do ano passado? O arroz, a soja? Com certeza. Ou todas? O milho. Não, todas as culturas nós tivemos aumento. Mas, assim, para a gente trazer como destaque, nós trazemos o milho e a soja. Foi as duas que cresceram. Foi as duas culturas que capitanearam. E não é desse ano. O milho e a soja, ela vem capitaneando o crescimento da agricultura aqui em Rondônia já de longa data. Porque nós temos aí um potencial muito grande, ainda existe eu sempre digo, mais de 2,5 milhões de hectares aí, de áreas degradadas de pastagem, que a agricultura vai passar por cima, né? Passar por cima, pode falar, vai entrar nessas áreas de pastagem degradada, está acontecendo com muita clareza na zona rural de Porto Velho, né? É um dos municípios que mais cresce a área plantada de soja, né? Você sabe disso, eu sei. E isso é bom, né? Que realmente no dia de amanhã a gente vai ter até 3 safras. Vamos ter primeira de soja, de milho, depois vamos ter de pasto, enfim. Essa integração boa e fora a recuperação dessas áreas, né, de solos, trazendo ela para a parte produtiva. Rosenberg, eu gostaria de entrar em outro assunto. Sobre você teve um baita de um evento hoje, teve aí você me falou anteriormente que hoje, inclusive, ontem, essa semana, que Rondônia foi agraciado aí com as pesquisas do DIESE, na cesta básica, né? E você sabe que o DIESE é um departamento de pesquisa estratégico de mais de 50 anos no nível do Brasil, que faz em vários estados da federação, faz aquela pesquisa básica do final do mês para saber se a cesta básica aumentou ou subiu. Mas muitas vezes faz a nível de São Paulo e joga essa informação para Rondônia. Agora parece que Rondônia foi agraciada nesse pacote de trabalho que a Conab e o DIESE faz para poder atender Rondônia. Fala um pouquinho dessa vinda do DIESE aqui em Rondônia, essas tratativas que a Conab está fazendo com o DIESE para poder nos informar mensalmente ou semestralmente, sei lá, qual se a nossa cesta básica de Rondônia subiu, baixou, se realmente teve alguma influência aí na inflação nacional. Hélio, essa é uma oportunidade muito bacana, porque essa é uma notícia positiva, né? E as notícias positivas a gente revela ela com muita felicidade. Até então, né, o DIESE ele nasceu em São Paulo, né? Foi a primeira capital brasileira onde ele implementou a questão da pesquisa da cesta básica de alimentos. E de lá para cá, várias capitais brasileiras foram inseridas dentro desse processo, até que 17 estados eram contemplados, né? Então nós estamos o governo está fazendo uma reparação histórica, né? O governo federal ele fez um convênio, né? Assinou um termo de cooperação com o DIESE e agora nós estamos incluindo os outros 10 estados, né, as outras 10 capitais que faltavam para a realização de pesquisa. E a nossa Porto Velho aqui, né, a nossa capital de Rondônia, é uma dessas capitais onde a pesquisa começou. A pesquisa já vem sendo feita desde abril, né? Ela é mensal? Ela, na verdade, a pesquisa, ela é feita diariamente, né? O DIESE, ele realiza essas pesquisas nos principais mercados aqui de varejo da capital, são mais de 30 mercados visitados. Então, para isso, nós temos o DIESE faz essa visita constante dentro dos 20 dias úteis do mês e aí faz a divulgação disso mensal. A divulgação é mensal, mas a pesquisa acontece como tudo. E por que isso é uma notícia importante no estado de Rondônia? Esse é um ponto que a gente precisa frisar, porque assim, a partir da pesquisa sendo feita aqui no estado, nós vamos ter, primeiramente, a radiografia da nossa cesta básica. Uma coisa que nós não sabíamos, Rondônia se eu não me engano, a 4ª ou 5ª, agora a memória vai me trair, mas eu acho que é a 4ª cesta mais barata do país. Graças a Deus.
E nós somos a cesta básica de alimentos, isso nós descobrimos por conta dessa pesquisa regionalizada. Nós somos o estado da região norte que tem a cesta básica mais barata também. Até por conta da logística, né? O nosso acesso à terra aqui, por via Mato Grosso, é muito mais facilitado do que o estado igual Roraima, né? Enfim, demora-se mais para se chegar a esses alimentos e demora na logística, é custo, né? Transporte, quanto maior for a distância, maior o custo. Mas ela tem um outro condão ainda, que é, primeiro que o Rondônia vai começar a mandar esses dados, nós vamos estar participando nacionalmente da formulação desse índice. Isso é muito importante, porque quando você trabalha o índice da cesta básica de alimentos, isso é algo muito sensível, principalmente para o trabalhador assalariado, aquele que recebe um salário mínimo. Porque fatia considerável dessa alimentação. Vai para a alimentação. Então, muitas das vezes, quando se vai discutir o salário comercial, que é diferente do salário mínimo, aquele salário comercial, alguns estados onde a alimentação é muito cara, o trabalhador tem, né, obviamente os sindicatos, enfim, a defesa do trabalhador, tem condição de ter esse elemento em mãos para discutir a questão da formação de um salário comercial, tanto quanto mais justo, até em função desses índices regionais. Quando você tem um índice no Brasil, você falou muito bem disso aí, ele não nos representa, muitas das vezes. Verdade. E um avanço também que a gente pode considerar é a questão do decreto presidencial de 2024, o último decreto que tem mudado a constituição da cesta básica de alimentos do Brasil. E aí tem dois reflexos que vão impactar diretamente no bolso da população e no nosso, no meu, no seu, que é a questão da reforma tributária. A reforma tributária que está sendo discutida, ela vai prever isenção para os produtos da cesta básica, só que a reforma não vai trazer quais são os produtos da cesta básica. Então, isso precisa ser muito bem definido no decreto, né, que já está definido, para poder ter essa isenção de impostos. Você tocou num ponto bacana. É um ponto que eu sempre faço algumas reflexões, algumas discussões no Conselheite, em outras instâncias de discussão, e eu sempre imagino assim, você, para poder baratear custo da cesta básica, você tem que produzir. A oferta tem que aumentar. Nós temos alguns produtos aqui, dos 40 produtos hortifruti granjeiro que entram no supermercado de Rondônia, nós importamos quase 70%. Logicamente, a gente poderia dominar talvez 15 a 20 produtos produzir aqui em Rondônia, né? Gerar emprego. Mas muitas vezes esses produtos de época lá chegam caro aqui, então muitas vezes encarece. Mesmo os produtos de Rondônia, tipo leite, quando ele sai lá do produtor, eu como produtor sou produtor de leite, nós recebemos lá de 1,80 a 2,10 hoje, esse mês, a 2,10 o litro. Aí, muitas vezes, a gente vê a reclamação do consumidor final, mas eu estou pagando uma caixinha de leite, o HT, R$ 5,70, R$ 5,60, o produtor está ganhando muito dinheiro, mas, na verdade, nós não estamos ganhando dinheiro. Tem muita gente nesse meio. E, nesse meio, o maior problema que eu vejo, aí tem a indústria do laticínio que ganha, tem o distribuidor, atacadista, e depois tem o varejo, que é o supermercado, e depois chega no consumidor. Do produtor, ainda tem o governo com 19,5% de CMS em cima do consumo da cesta básica, né? Então isso chega lá na ponta caro. Então essa pesquisa ela vai dar clareza, e talvez com essa alteração da legislação federal, ela vai extirpar por exemplo, essa incidência do ICMS estadual, não só aqui do Rondônia, que é 19,5%, mas de qualquer outro estado brasileiro, desses produtos do dia a dia do consumo do trabalhador. Vai fazer com que aquela cesta básica ela possa ser barateada e o próprio trabalhador comprar mais produto para a sua família. Então, igual está hoje, não tem jeito, a não ser que a próxima lei da reforma tributária consiga inibir um bocado de intermediários, que eu só disse um exemplo da cadeia do leite. O produtor recebe de 1,80 a 2,10, o consumidor final que está na outra ponta, ele está nessa ponta. Ele compra um litro de leite a 5,70. Quer dizer, 2,10 para 5,70, tem gente ganhando no meio disso aí, e não é pouco. Então, logicamente, todo mundo tem seu custo operacional.
mas também não é tanto assim. Sair de uma ponta aqui, se fosse um produto que viesse da China, mas vem aqui do interior de Rondônia, vem aqui da zona rural de Porto Velho, esse leite produzido, entendeu? Então não se justifica. Então eu acredito que essa lei, Rosenberg, realmente, o DIEESE, a CONAB, nós vamos aproximar muito a Federação da Agricultura, o Senar, eu acredito os órgãos também ligados ao setor produtivo, para que a gente possa acompanhar e fazer com que essa ferramenta possa trazer incentivo à produção e colocar mais produto na mesa, a oferta nos mercados, no mercado, quando eu falo o mercado consumidor de uma maneira geral, e que isso se transforma em competitividade, mais oferta e preço mais acessível a você que vai na gôndola do supermercado, que vai lá numa feira, que você possa comprar mais barato. Você vê como é que é complexa a política nacional, né? E quando ela até chegar aqui, tem interferência de política nacional, impostos estaduais, impostos municipais, eu sei que está tudo embutido, eu sei que só sobra para nós como consumidor, né? Então esse é o grande problema. Para nós finalizar, ainda tem um assunto bacana aí e dentro da sua área, que realmente vocês têm feito um trabalho, a CONAB, quanto aos PA. Eu gostaria que você... Agricultura familiar, tem muitas pessoas aqui em Porto Velho que vende para o PA, que tem sua receita na sua chácara, na sua propriedade, do PA municipal, do PA estadual, PA federal. O PA aqui em Porto Velho é uma ferramenta de política pública adequada, recomendada e socialmente correta? Com certeza, com certeza. A CONAB ela é muito conhecida pelo PAA, apesar de termos várias outras políticas públicas que nós operacionalizamos, mas nós somos muito conhecidos por operacionalizar o PAA justamente porque esse PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele é um programa que ele traz resultados efetivos, né? Tanto no bolso do agricultor familiar, da agricultora que vende o produto, quanto na questão da segurança alimentar e nutricional. Nós temos duas vertentes importantes. Quem produz, e aí o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele traz essa janela de comercialização importante, e temos também as pessoas que vivem uma certa vulnerabilidade em termos de segurança alimentar e nutricional, e recebem esses alimentos gratuitamente, recebem em doação para poder compor e qualificar melhor a sua alimentação. Trazendo aqui para Rondônia, nos anos anteriores, 2 anos atrás, nós operacionalizamos no estado em torno de 15 milhões de reais que foram contemplados, mais de 50 projetos no estado de Rondônia como um todo. Aqui na capital nós tivemos 2 projetos contemplados, grandes, um projeto de 1,5 milhão, outro projeto em torno de 400 mil, são 2 projetos grandes que têm feito uma distribuição até massiva de alimentos aqui. Para esse ano, hoje nós temos uma demanda em carteira em torno de 24 milhões. Foram o quantitativo de propostas que foram apresentadas para nós no estado todo, se soma aí 24 milhões. O governo já liberou a primeira parcela, né, fez uma primeira liberação orçamentária de torno de 8 milhões, então nos próximos meses a gente deve estar começando a contemplar, né, alguns projetos que estiveram melhores ranqueados e aguardando essa questão da suplementação orçamentária para também contemplar toda a carteira. Esses proponentes desses projetos são as prefeituras, são algumas entidades que aí que vocês passam o dinheiro para eles e eles fazem a compra dentro de uma tabela de preço daqueles produtores que estão cadastrados naquela micro-região. É assim que funciona? Não. Como é que é? Quem apresenta essa aí é um ponto muito importante, excelente pergunta. Quem apresenta essas propostas de comercialização são as associações e cooperativas da agricultura familiar. As organizações de agricultores chegam, né, a CONAB ela abre a gente chama de janela de apresentação de propostas. É um tempo, né? Todo ano a gente abre 30 dias, 60 dias para poder receber esses projetos. Esses projetos eles são enviados e a partir de um ranking, né, a partir de uma pontuação que esses projetos estão adotando, nós estabelecemos um ranking que vai do primeiro até o N projeto. Né? Então, as organizações apresentam e nesses projetos, o que vem nesse projeto? Basicamente vem listado lá a associação ou a cooperativa que está apresentando,
os agricultores e agricultoras que vão comercializar, o que cada um vai comercializar em termos de recursos, 10 mil, 15 mil, 8 mil, enfim, o que cada um vai vender, e a lista de produtos que serão comercializados também, isso tudo vem pronto no projeto, a gente analisa e tal. O projeto sendo aprovado, eu vou te dar um exemplo mais matemático para a gente entender. O projeto de R$400 mil foi aprovado. Nós depositamos os R$400 mil na conta da associação, da cooperativa, mas é numa conta específica bloqueada. A organização não tem acesso livre a esse dinheiro, em que pese esse recurso estar na conta dela. Né? Emitiu a nota, entregou o produto. Aí, exatamente. Aí, quando eles vão realizando as entregas, fazem a prestação de contas na Conab, aí dá aquela parcela lá, nesse nosso exemplo dos 400 mil. Eles fizeram uma entrega lá de R$30 mil, por exemplo, do produto. Prestou conta, a Conab manda um documento para o banco dizendo, olha, desses 400 mil que está aí, separa os 30 mil e passa para outra conta de livre movimentação. Aí essa aí tem acesso. Aí faz o pagamento entre os... o pagamento dos agricultores. Fornecedores. São os fornecedores. É assim que funciona. Muito boa aí, o formato que a Conab vem adotando, né, com o governo federal, em estimular a produção agropecuária, agrícola, principalmente dos micro, pequenos produtores, chácaras, etc., né, nesse contexto de produzir, e tem a obrigação de fornecer às entidades filantrópicas, né, que precisam, hospitais, creche, enfim, que precisa de produtos, né, hortifrutigranjeiros e outros, né, produtos básicos, né, que é comprado pelo PA. Então, muito bom. Uma hora eu vou pedir para você voltar ao nosso programa para que a gente aprofunda mais esses assuntos, que as pessoas que nos acompanham e assistem muitas vezes não sabem, né, como que esses produtos é feita essa aquisição, quanto esse planejamento anterior, o pequeno produtor possa aumentar ter a sua renda garantida. Se ele produz alface, ele vai aumentar a sua produção de alface, se é couve, enfim, se é cheiro verde, assim por diante, se é tomate. Então ele consegue fazer sua produção porque já sabe que ele tem aquele dinheiro disponível para ele garantido, ele compra a semente, ele faz o trabalho dele, vai ser remunerado. Então é um trabalho bacana, né, que tem que ser intensificado nesse estado de Rondônia, porque realmente ele traz rentabilidade, traz dignidade às pessoas que trabalham no campo. Rosenberg, eu gostaria de deixar o nosso microfone aqui à sua disposição para o seu agradecimento final. Quero também te agradecer a sua presença. Foi um bate-papo franco e objetivo, né? Que está proporcionando a você conhecer melhor as ações, algumas, são muitas, né? Mas as principais ações básicas aqui, aqui da Conab, aqui em Rondônia. Então, deixa o microfone à sua disposição. Novamente eu te agradeço, né, o convite para a gente estar falando aqui, para quem é apaixonado pela agricultura familiar, para quem é apaixonado pela produção, é sempre um momento de muita alegria, né, poder falar. Eu queria me dirigir aí aos seus telespectadores, seus teleouvintes, internautas, né, que hoje nós estamos em várias plataformas aí, para dizer que a Conab, como empresa do governo federal, ela está imbuída em cumprir a sua missão de abastecimento, de regulação de estoques, que tem um condão da soberania alimentar também, e principalmente gerando renda e a palavra mágica que você falou, dignidade. Né? Os produtores rurais querem dignidade, então querem possibilidades de comercialização, possibilidades de acesso a políticas públicas. E essa é a função do governo, né? Levar a sua mão, a mão amiga, através de políticas públicas que nós operacionalizamos, que trabalha aí da porteira para fora, na parte da comercialização. Esse é o grande mote e é o que nos motiva aí a estarmos trabalhando e produzindo cada vez mais. Muito obrigado, meu querido. Parabéns à Conab. Obrigado, agradeço. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco do programa Nosso Agro de Rondônia. Fique com a gente. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais.
capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Olá, já estamos de volta com o nosso terceiro bloco, né, do programa Nosso Agro de Rondônia, né? Entrevista bacana aí com o nosso amigo Rosenberg, né? Rosenberg Pereira, engenheiro agrônomo da Conab, aí explicou bem direitinho para nós aí, né? Tudo aquilo que a gente precisa saber, informação, né? Quem tem informação detém poder, então nós estamos poderosos, né? Então, pessoal, no terceiro bloco, vou mostrar para vocês isso aqui, um vídeo que mostra, mostra lá no município de Candeias, né? Do município de Candeias do Jamari, uma propriedade de produção de leite assistida pelo Senar, né? Então, os nossos técnicos vêm acompanhando essas famílias que estão produzindo leite, né? E vou mostrar para vocês a evolução, né? De como é bom adotar, como dá resultado adotar tecnologia, está sempre acompanhado por um técnico que tem experiência, né? Para poder nos auxiliar na produção das nossas atividades. Eu vou mostrar para vocês em primeira mão esse vídeo da bovinocultura de leite no município de Candeias do Jamari, né? A Agronorte também houve um treinamento em Ji-Paraná, né? Um treinamento para os técnicos do Senar. A gente preocupa em trazer especialistas para poder capacitar, recapacitar esses técnicos nossos da assistência técnica naquelas áreas que possa ter mais dificuldade, né? Seja na pecuária de corte, de leite, cacau, do café. Então, o Senar está fazendo um trabalho de recapacitação, a gente chama de novos treinamentos em áreas específicas, levando tecnologia, tecnologias novas, inovações que está saindo no mercado, e a gente tem que nivelar os nossos técnicos. Então, em Ji-Paraná aconteceu esse treinamento, você vai acompanhar também com a gente. E, por último, a gente vai ver nesse último bloco a nossa amiga presidente do Sindicato Rural, uma mulher guerreira, né, a Poliana Matos, lá do Sindicato de Montenegro. É a nossa presidente, ela estava lá em Brasília, acompanhando, né, o segundo Fórum de Lideranças Feminina Nacional, né? E aqui de Rondônia foi uma equipe bastante forte, né? 5 ou 10 mulheres que foram aí aqui do Agro de Rondônia participar desse movimento lá em Brasília, lá junto à CNA. Então foi muito bom e, segundo as nossas participantes, foi muito instrutivo, de muito conhecimento, né? Isso é importante, né? Aprender, trazer o conhecimento e reaplicar aqui no estado de Rondônia para que a gente possa ter informação e melhorar os nossos conhecimentos. E principalmente esse segmento das mulheres rurais, que tem sido o braço direito das propriedades, dos seus esposos, seus maridos, seus proprietários, na gestão das propriedades. Então, a participação, o crescimento, o aprendizado das mulheres nesse campo aí, e a sua organização tem o apoio da Federação da Agricultura, o apoio do Senar para participar desses eventos e multiplicar esses eventos. Então, acompanha comigo aí as 3 vídeos que mostram aí as reportagens. Eu me chamo Wesley, sou formado em zootecnia, sou responsável pela cadeia produtiva do leite aqui de Candeias do Jamari, e hoje eu estou aqui na propriedade da dona Elisângela, do seu Josué, né, com base no planejamento anual. A gente conseguiu disponibilizar uma área para a implementação do capim-açu, porque antes da assistência técnica aqui na propriedade da dona Elisângela, ela tinha uma dificuldade muito grande com a oferta de volumoso, principalmente na época da seca, né? Então a gente disponibilizou essas mudas, o BRS, como vocês podem ver, do capim-açu, e graças a Deus e o empenho do trabalho deles, como vocês podem ver, o capim-açu já está na época do corte. Olá, hoje nós estamos aqui recebendo a visita do técnico do Senar. E nós tínhamos aqui anteriormente uma dificuldade muito grande na época da seca com o volumoso pro gado. A gente passava muito sufoco. E por através deles, da orientação deles e também deles conseguir, por através da Embrapa também, a muda do BRS Capim-açu para nós, hoje nós resolvemos, graças a Deus, esse problema
aqui, né, na nossa propriedade. E se Deus quiser, nessa seca agora nós não vamos passar mais aquele sufoco que a gente passava anterior, porque nós já vamos, a partir desse momento, começar a colher o capiaçu que aqui está, né, e graças a Deus está essa maravilha que vocês estão vendo aí. Gente, olha aqui para vocês, que eu falei que ia mostrar mais um complemento. Estamos terminando aqui essa casinha aqui, para a gente vai fazer os coxos, a gente vai triturar o capiaçu, para poder a gente colocar aqui nos coxos, aqui para as criações. A gente fez essa cobertura aqui só para poder o sol não bater na silagem, para poder não murchar, para as vacas se alimentar. E eu estou apresentando isso aqui hoje para o meu técnico do Senar, se ele está agradando, né? Como vocês podem ver, dá uma olhada aqui, a alternativa, como nós não tínhamos como colocar uma telha a princípio, né? Mas aqui a região ela é muito rica em palha, né? Que é essa palha aqui. Aí a gente deu uma ideia que ela colocasse essa palha em cima, né? Para poder causar um conforto térmico melhor para as vacas, né? Para estar fornecendo aqui a silagem in natura nos coxos que ainda vão ser construídos aqui, ó. Sim. Como vocês podem ver. Então muitas pessoas às vezes colocam dificuldade, porque eu não tenho uma telha, porque eu não tenho isso. Mas quando a pessoa quer fazer, ela faz, né? Aqui é a prova da Dona Elisângela, né, Dona Elisângela? Sim. Aí, ó, fiquei muito grata, que já foi aprovado já, gente. Beleza? Então basicamente é isso, assistência técnica é colaborar com o produtor, traçar as ações e executá-las, promovendo aí um desenvolvimento melhor da propriedade, garantindo a produção leiteira para o próximo ano e assim poder ofertar um conforto térmico para os animais, enfim, sanando esse problema de seca que é a demanda dos produtores aqui na região. Olá, meu nome é Josmar, da equipe Gerente de Pasto. Estamos hoje aqui, eu, executando o segundo treinamento do projeto Agronorte, projeto com o Senar, a parceria da Gerente de Pasto com o Senar Norte, né? Hoje eu acredito que a nossa equipe já ministrou 5 cursos aqui no Norte, entre eles eu fiz Marabá, e agora aqui nós estamos aqui em Ji-Paraná, em Rondônia, Marabá no Pará. Eu acho muito interessante essa parceria, porque vejo que esses estados realmente são estados muito produtivos, estados que estão estigmatizados com relação ao desmatamento e têm uma capacidade muito produtiva de a gente ter altas lotações aqui nessas propriedades, tanto em gado de leite como gado de corte. Estou surpreso com a equipe muito bem participativa, muitos técnicos, a supervisão que está acontecendo aqui está sendo muito interessante também, o pessoal muito engajado em trazer o conhecimento, em capacitar a equipe, para levar esse conhecimento a campo. Certeza que o resultado disso vai ser transformador para a região. Esses cursos de capacitação, tivemos aula teórica, que foi realmente dentro de uma sala de aula, juntamente com o nosso mestre, o doutor Josmar. E hoje nós estamos em campo aqui na propriedade do senhor Alexandre, colocando em prática tudo o que aprendemos. O objetivo é treinar a equipe de campo, técnicos que atuam diretamente com o produtor rural, tanto na bovinocultura de leite como na bovinocultura de corte. Eu acredito que Rondônia vai se tornar, como já mas vai se tornar mais ainda importante na pecuária brasileira. Estratégias traçadas que a gente pode estar levando para os nossos produtores em campo, para a gente melhorar a vida do produtor, a gestão e também o manejo. Eu sou Alexandre, é um produtor que é assistido há 3 anos, hoje, mês passado encerrou o ciclo dele aqui da teg leiteira. Então, de forma a melhorar a produção de forragem, podendo assim intensificar melhor e trazer melhores condições. E o Senar vem com essa vertente, trazendo a capacitação complementar que está prevista na metodologia. E é isso, os técnicos de campo podendo implementar essas tecnologias, todo o aprendizado adquirido através das parcerias que o Senar faz com a empresa Agronorte, entre outras, beneficiando o produtor rural, né, que é realmente o nosso beneficiário final, trazendo informação e qualidade de vida para o produtor. O Senar está aí a campo, de forma correta, de forma disciplinada, trazendo conhecimento e levando isso à pecuária da região, tanto de leite como corte. Hoje nós estamos aqui numa propriedade que me surpreendeu. Estamos em pleno agosto, pasto verde aqui, irrigação, um trabalho muito bem executado pelo profissional Hubert aqui, né, que está aqui presente, já 2 anos aqui atendendo. Então só tenho para parabenizar, agradecer a confiança na nossa empresa e estamos à disposição nessa parceria para sempre. Nós
estamos aqui, né, no prédio da CNA, no segundo fórum, né, de liderança feminina, né. Eu represento Rondônia, sou de Montenegro, do Sindicato Rural de Montenegro e Cacaulândia, que é a nossa extensão de base. A minha diretoria, né, falou, olha, Poliana, a gente te apoia, a gente quer que você seja, porque é um legado do seu pai. E assim, uma semana antes do meu pai falecer, ele gravou uma mensagem, né, as pessoas aconselhando ele, dizendo, olha, calma com essa tua correria, né, essa tua correria vai acabar te matando. E aí ele disse, não, se eu morrer hoje, Poliana assume tudo, Poliana cuida. E aí eu me apeguei a isso. Quando eu tive acesso a essa mensagem dele, e tomei a frente ali do sindicato. Né? Na época, nós tivemos que reerguer o sindicato, e eu busquei assim, muito na palavra de Deus o que eu deveria fazer. Eu não sabia o que fazer, apesar da federação, né, a Cirlei da federação do Senar, todos ali me apoiando, porque sabiam da história do meu pai e da minha paixão também, porque desde muito pequenininha eu estava ali no meio, né, estava ali no sistema, vou tomar a frente do sindicato. E aí foi quando conversei com a diretoria, e aí começou todo o trabalho. Eu tive todo o apoio do Senar, todo o apoio da federação, né, da FAPERON, que é a federação do meu estado, e ali iniciei os trabalhos. Ganhei ali a confiança dos produtores, indo em todos os cursos que nós tínhamos, e aí ali eu apresentava para eles o que era o Senar, o que era a CNA e o que era o sindicato e a federação. E ali eles foram conhecendo, e aí foram gostando. E aí eu chamava eles para fazer a filiação no sindicato, e eu dizia assim, olha, se você ser filiado ao sindicato, eu faço contrato e você não paga por esse contrato. Eu faço declarações para você e você não paga por essas declarações. E ali eu comecei com esses serviços, aí eles iam se filiar, faz um contrato para mim, de comodato, compra e venda e tudo mais. E ali eu comecei a estudar sobre isso, e na época eu estava na faculdade de Direito, então assim, eu pedi ajuda de um professor da matéria de contrato, inclusive, então assim, a gente se ajudou. E ali fui ganhando a confiança dos produtores. Eu comecei também fazendo reuniões, né, com as associações, e eu fazia reuniões até na área da minha casa, e levava os produtores para lá, e ali eu levantava ali a demanda, né, do que eles precisavam, qual era a maior dificuldade deles, e daquilo ali eu levava curso, ou então eu ia atrás de pessoas que poderiam estar sanando ali aquela dificuldade deles. E aí fui ganhando a confiança, e hoje lá nós temos 400 filiados ativos no sindicato. Nós temos CAR, ITR, assessoria jurídica, fazemos contratos de todos os tipos, declarações, nota de produtor, enfim, vários. Olá, já estamos chegando quase ao final do nosso programa, e antes de terminar, nós vamos mostrar para você em primeira hora também uma discussão muito importante e necessária para o setor leiteiro brasileiro, principalmente de Rondônia, né? Você que trabalha com leite, uma discussão entre os técnicos da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, e vários deputados que estão aí na bancada do leite, né? Trabalhando, discutindo os grandes problemas e gargalos do leite do Brasil, né? Entre os assuntos que estão discutindo é a questão da prática do antidumping, que chama, né? Esse procedimento é que muitos atacadistas brasileiros têm importado leite da Argentina e do Uruguai por preços abaixo até dos custos de produção aqui do Brasil. Então, lá é subsidiado, então eles conseguem comprar com preço, com incentivo do governo brasileiro, federal, e estão vendendo, concorrendo no mercado de São Paulo e outros mercados brasileiros, com mussarela, com queijo, com leite UHT, por preços abaixo até do que são vendidos aqui pelas nossas indústrias brasileiras. Então, de uma forma totalmente ilegal e errado. E esse setor leiteiro, hoje a bancada do leite em Brasília, junto com a CNA, está fazendo um grande questionamento, né? Inclusive ingressaram até na Justiça, com o Ministério, com o MAPA e com o MDA, no sentido de mostrar a eles que realmente está errado e que precisa alguma ação forte do governo brasileiro no sentido de impedir a entrada de centenas de milhares de toneladas de produtos lácteos no mercado nacional, causando muitos impactos a você, produtor, que hoje está vendendo um litro de leite a R$ 1,80, a R$ 2,10. Nós estamos no limite do custo de produção e não temos condições de
ter essa competição desleal com o mercado internacional. Então, acompanha comigo aqui a reportagem. Acho que primeiro a gente precisa contextualizar o que é que viemos fazer aqui, né? Na visão nossa, parlamentares que defendem o setor leiteiro no Brasil, o setor está sofrendo dumping. O que é dumping? É quando uma empresa ou quando um setor coloca no mercado produtos abaixo do que custa para produzir para matar o concorrente. Isso está acontecendo no Brasil com países vizinhos nossos, Argentina e Uruguai. Estão colocando aqui em território brasileiro leite mais barato do que custa para a gente produzir. Nós somos expertos, nós temos know-how em produção de leite. E eles colocam leite aqui abaixo do nosso custo de produção. Por isso que nós, né, e aí quem fez todo esse trabalho foi a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, Confederação da Agricultura e da Pecuária, né, apresentou um projeto, né, apresentou um processo antidumping para evitar que essa prática desleal continue acontecendo. E ontem nós fomos surpreendidos por uma circular SESEX anunciando que preliminarmente, né, a disposição é não acatar o nosso pedido. Então, juntamos força política, não só desses parlamentares, mas de outros deputados que também participaram e acabaram de sair, para pedir que o governo seja sensível a milhões de pessoas que no Brasil vivem da produção leiteira, que está presente em 99% dos municípios brasileiros, e acate o nosso pedido, que o processo antidumping seja aceito e a gente possa ter uma relação bilateral que pode acontecer e deve acontecer, mas que seja justa. Qual foi a resposta do governo? O governo se mostrou sensível depois de muitos apelos que fizemos, porque até então toda a conversa era apenas técnica, e aí os parlamentares, com muitos bons argumentos, conseguiram sensibilizar o secretário executivo do MDIC, também a Tatiana Prazeres, que é secretária aqui no Ministério, e há uma predisposição a reavaliar a decisão que foi tomada. Mas isso vai acontecer nos próximos 30 dias e o processo final, a resposta definitiva, deve ser dada só no final de outubro. E como nós tivemos, como ele disse, uma decisão preliminar, que saiu ontem, todos nós, parlamentares, OCB, CNA, a CONTAG, representando também os produtores, viemos imediatamente para que a gente pudesse já mostrar os contrapontos, tudo que nós estamos fazendo já todos esses anos aqui dentro, representando os produtores no parlamento, para que a gente possa ter uma decisão favorável. E isso a gente espera e olha para que o governo possa nos olhar com respeito, com credibilidade, que nós somos a voz dos produtores aqui em Brasília. Nós esperamos que o governo proteja os produtores brasileiros, que até então vem sendo muito achincalhado pelo próprio governo com a questão dos produtos importados que estão entrando no país, e com isso o produtor brasileiro perde a competitividade, tem baixo lucro, perto do que gasta para produzir 1 litro de leite. Nós esperamos que o governo reveja essa decisão e que a gente possa continuar com o nosso trabalho tranquilo e sereno no campo para abastecer o nosso país. O nosso maior apelo aqui no MDIC foi para a sustentabilidade da cadeia produtiva do leite, mas para manter o homem do campo no campo. Nós entendemos que o leite, além de fazer parte da cesta básica, ele tem uma composição social na geração de renda e na manutenção da propriedade produtiva lá. Então, nós queremos que o governo tenha uma decisão política em cima da cadeia produtiva do leite, e não só uma decisão técnica. Esse gatilho antidumping, ele existe para proteger o mercado nacional. E o que nós queremos é que esse gatilho possa ser utilizado para proteger a subsistência da agricultura familiar na cadeia produtiva do leite. A CNA veio aqui com toda a parte técnica, a gente deu subsídio total, mas tem muita decisão que não é só técnica, como disse bem o deputado. Tem decisões que são técnicas e políticas. E aí, nesse contexto, todos os parlamentares vieram aqui, fizeram a boa argumentação e, pelo jeito, parece-me que vai dar bons frutos a questão política, por mais que seja técnica, política. Só para esclarecer, não teve nenhuma resposta do governo até o momento, então, imediata sobre o assunto? Até o momento, nós vamos recorrer dessa decisão
liminarmente deles, é que, tecnicamente, mostrando para eles que eles foram para o caminho errado, na questão técnica, nós vamos mostrar o outro lado técnico que nós temos, e dessa decisão, esperar o que eles vão dizer mais para frente. Mas pelo sentimento da última conversa, e aí a questão mais política do que técnica, foi uma sinalização que vai rever. Até porque não é uma decisão definitiva. Foi uma decisão inicial, preliminar, que cabe agora o prazo do contraditório para poder ser avaliada a decisão final. E a gente sai otimista. Confesso que o bom senso deverá prevalecer. O que foi colocado, muito bem colocado pelos parlamentares, eles trouxeram toda a situação do leite, que o problema não é de hoje, é de longa data. E esse efeito, dos problemas de 2013, 2002, 2013, nós tivemos muitos produtores que deixaram a atividade. Então, não é que agora, às vezes, pode ter melhorado, que você não tem nenhum impacto na cadeia. Mas o que foi colocado, principalmente para eles, que tem essa argumentação técnica, e no início do processo houve muito diálogo com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento do MDIC e com o MDA, o Desenvolvimento Agrário. Então, nessa parte política desses ministérios, antes da gente entrar com o processo, nós discutimos com cada um deles e houve uma convergência que valeria a pena a CNA apresentar. Até porque se eles colocassem, não tem chance, a gente não ia apresentar algo que não ia ter. Então, vamos dizer, da parte, houve um apoio político, vamos dizer assim, no auge da discussão, que valeria a pena a gente apresentar o processo. Agora nós temos total ciência que o MDIC é um órgão técnico, vai fazer uma avaliação técnica dos fatos que nós vamos apresentar. Nós vamos apresentar. Com base no fato que ele trouxe hoje da mudança de entendimento, é o que nós vamos trabalhar para contra-argumentar, para ver se a gente consegue a mudança de entendimento. Chegamos ao final do nosso programa, né? Eu gostaria de agradecer a nossa equipe aqui do estúdio, nossa jornalista Maria Odete, que está um pouquinho enferma, né? E tem também o nosso amigo, o nosso cameraman, né? Então é ele que faz aí a filmagem toda, agradecer toda a nossa equipe aqui do estúdio, agradecer a vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado da audiência, que nos acompanha todas as semanas, continue nos acompanhando aos sábados, às segundas-feiras, nesta rede de TV, que a gente sempre traz notícias quentinhas, principais notícias da semana, né? Tanto de Rondônia como também do Brasil. E sempre uma grande entrevista com assuntos diversos, mostrando a pujança, o crescimento do agro aqui em Rondônia. Muito obrigado, fique com a gente.